Olá, meu nome é Luana Silva, eu sou do curso de Filosofia no período da noite na Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca, e eu estou sob coordenação de estágio da Cristiane Simões. O tema dessa aula vai ser sobre estética. Eu vou dar uma introdução básica ao assunto, vou explicar sobre a beleza e o feio. Aqui eu decidi pontuar os tópicos que nós vamos trabalhar ao decorrer dessa aula, que é o conceito do termo, a beleza, o feio, gosto e subjetividade. Começando pelo conceito do termo, embora a arte ela faça parte do mundo desde a pré-história e tenha ocupado uma grande importância nas civilizações, a palavra estética ela só foi introduzida no vocabulário filosófico em 1750 por um filósofo alemão chamado Alexander Baumgarten, perdão se estiver pronunciando o sobrenome dele errado, e se referia à cognição por meio dos sentidos, ou seja, o conhecimento sensível. Depois passou a se usar o termo como referência à percepção da beleza, especialmente na arte. Para o Baumgarten, a estética ela tem exigências próprias em termos de verdade, pois ela alia a sensação e o sentimento, a racionalidade, e para ele a estética ela completa a lógica e deve dirigir a faculdade do conhecer pela sensibilidade. Define a beleza estética como a perfeição à medida do que é observável como um fenômeno chamado, em sentido amplo, gosto é a beleza. O Kant daria continuidade a esse uso, utilizando a palavra estética para designar os julgamentos da beleza tanto na arte quanto na natureza. E por volta do século XX, a constatação da existência de outros valores estéticos além da beleza levou o objeto da estética a deixar de ser uma produção voluntária do belo, e mais recentemente o conceito ele foi ampliado para se referir a julgamentos e avaliações, como também as qualidades de um objeto, as atitudes do sujeito para considerar o objeto e principalmente a experiência prazerosa que o indivíduo pode ter diante de uma obra de arte. Por isso foi colocado na filosofia a estética como um ramo que estuda racionalmente os valores propostos pelas obras de arte e os sentimentos que suscitam nos seres humanos. Saindo do conceito do termo e entrando na beleza, de Platão ao classicismo, os filósofos eles tentaram fundamentar a objetividade da arte e da beleza. E para Platão, a beleza ela é a única ideia que resplandece no mundo. Se por um lado ele reconhece o caráter sensível do belo, por outro, continua a afirmar a sua essência ideal objetiva, porque existe o mundo das ideias. E segundo o pensamento platônico, nós somos obrigados a admitir a existência do belo em si, independentemente das obras individuais, que na medida do possível devem se aproximar desse ideal universal. O classicismo, ele deduz regras para o fazer artístico com base no belo ideal, fundando a estética normativa. É o objeto que passa a ter qualidades que os tornam mais ou menos agradável, independentemente do sujeito que as percebe. Nos séculos 17 e 18, os empiristas Locke e Hume, eles relativizam a beleza, uma vez que não é uma qualidade das coisas, mas só o sentimento na mente de quem as contempla. Por isso, o julgamento da beleza depende tão somente da presença ou ausência de prazer em nossas mentes. Todos os julgamentos de beleza, eles são verdadeiros e todos os gostos, eles são igualmente válidos, porque aquilo que depende do gosto e da opinião pessoal, ele não pode ser discutido racionalmente, porque seria igual aquele ditado que a gente conhece, né? Gosto não se discute. Logo, o belo não está mais no objeto, e sim nas condições de recepção do sujeito. No século seguinte, o Kant, na tentativa de superar a dualidade objetividade-subjetividade, se debruça sobre os julgamentos estéticos e não sobre a experiência estética.
Ele afirma que o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não se possa afirmar intelectualmente. Para ele, o objeto belo é uma ocasião de prazer cuja causa reside no sujeito. E o princípio de juízo estético é o sentimento do sujeito e não o conceito do objeto. Contudo, esse sentimento ele é despertado pela presença do objeto. E embora um sentimento subjetivo, individual, há a possibilidade da universalização desse juízo, pois as condições subjetivas da faculdade de julgar, elas são as mesmas em cada ser humano. E o belo, portanto, é uma qualidade que atribuímos aos objetos para exprimir certo estado da nossa subjetividade, e por isso não há uma ideia para o belo e não pode haver regras para produzi-lo. O Hegel, em seguida, ele vem introduzindo o conceito de história ao estudo do belo, e a partir do século XIX, a beleza ela muda de face e de aspecto através dos tempos. E essa mudança que se reflete na arte, ela depende mais da cultura e da visão de mundo do que da exigência interna do belo. Saindo do assunto da beleza e entrando no assunto feio, a questão do feio ela está implícita na problemática do belo. Por princípio, o feio ele não pode ser objeto da arte. No entanto, podemos distinguir já de imediato dois modos de representação do feio, que seria a representação do assunto feio e a representação feia. No primeiro caso, embora o feio tenha sido banido do mundo artístico durante séculos, no século XIX, ele é reabilitado. E no momento em que a arte rompe com a ideia de ser cópia do real para ser considerada criação autônoma com função de revelar as possibilidades do real, ela passa a ser avaliada de acordo com a autenticidade da sua proposta de falar ao sentimento. Já no segundo caso, se trata de nós percebermos que o problema do belo e do feio foi deslocado do assunto para o modo de representação. Só haverá obras feias na medida em que forem mal feitas, isto é, que não correspondem plenamente com a sua proposta. Utilizando outras palavras, só se houver obra feia, não haverá obra de arte. Agora, entrando no assunto de gosto e subjetividade, o conceito de gosto ele não deve ser encarado como uma preferência arbitrária e imperiosa da nossa subjetividade. Quando o gosto é entendido desse modo, ele se refere a si mesmo do que ao mundo dentro do qual se forma. E esse tipo de julgamento estético decide o que eu prefiro em virtude do que eu sou e passo a ser uma medida absoluta de tudo. Ou seja, aquilo que eu gosto é bom e aquilo que eu não gosto é ruim. E essa atitude nos leva ao dogmatismo e ao preconceito. A subjetividade em relação ao objeto estético, ela precisa estar mais interessada em conhecer, se entregando às particularidades de cada objeto, do que em preferir. Nesse sentido, ter gosto é ter capacidade de julgamento sem preconceito. E agora fica mais fácil de entender a estética como compreensão dos sentidos. A arte, ela desafia o nosso intelecto tanto quanto nossas capacidades perceptivas e emocionais. Quando nos expomos a uma obra de arte de peito aberto, sem preconceito, sem pôr limites à experiência, todo o nosso ser, pensamento, sentimento se faz presente e contribui para o surgimento de um sentido mais sensível. Desse jeito, cada experiência estética educa o nosso gosto e torna a sensibilidade mais aguda e nos enriquece emocionalmente e intelectualmente. Aproveitando o gancho para falar de um pouquinho de atitude estética, que apreciar as qualidades estéticas de uma obra de arte é muito diferente de notar as propriedades físicas que ela tem, que seria o tamanho, o peso, o material de qual ela foi feita, etc, etc.
E o valor econômico, que ou seja, o valor de troca, também não entra em consideração na apreciação estética. E nós costumamos dizer que a experiência estética ou a experiência do belo, ela é gratuita, ou seja, ela é uma experiência desinteressada, porque ela não visa um interesse prático imediato. Só nesse sentido podemos entender a gratuidade da experiência e não levar como inutilidade, porque ela responde a uma necessidade humana e social. E podemos ressaltar que as experiências estéticas, ela não visa no conhecimento lógico, medida em termos de verdade, não tem como alvo a ação imediata, ela não pode ser julgada em termos de utilidade para um determinado fim. Algumas vezes essa atitude desinteressada, ela é chamada de contemplativa, e essa contemplação, ela não se opõe à ação, pelo contrário. Ela é também uma ação, pois a percepção ativa que envolve a antecipação e a reconstrução. É o que se verifica na experiência musical, porque por ser uma arte atemporal, precisamos reter na memória as notas já tocadas para que seja possível seguir a melodia. Nas artes visuais, seria a relação na figura com o fundo, as formas, as cores, as tonalidades, os diferentes planos, etc. E na literatura, a estrutura narrativa. E eu queria falar um pouquinho também da recepção estética, que a experiência estética é a experiência da presença tanto do objeto estético como do sujeito que a percebe. Nenhum argumento racial ou conjunto de regras pode nos convencer de que um objeto é belo, e se não pudermos percebê-los por nós mesmos, se não estivermos frente a frente com ele. A obra de arte, como já falamos anteriormente, ela pede uma recepção justa e que nós possamos nos abrir para ela e, ao mesmo tempo, não lhe imponha normas externas. Essa recepção, ela vai ter por finalidade o desvelamento do objeto por meio de um sentimento que o acolhe, ele é solidário. A obra de arte, ela espera que a gente aprecie e jogue o seu jogo, né? Ou seja, entre no mundo dela. De acordo com as regras ditadas pela própria obra, para que seus múltiplos sentidos eles possam aparecer. E o espectador, ao acolher ela, atualiza as possibilidades de significado da arte e testemunha o surgimento de algumas significações contidas na obra, e outros irão vê-la e outros significados poderão surgir também. Agora, eu queria finalizar com uma reflexãozinha aqui básica. Eu selecionei uma obra de arte que é o Retrato de Adalgisa, por Ismael Neri. Eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele. E nessa obra, o autor ele retrata sua esposa, tendo por tema não a pessoa dela propriamente, mas o ser humano e sua postura diante do mundo e de si mesmo. Com base nas explicações que a gente teve ao decorrer dessa aula, você acha que esse retrato é feio ou ele é bonito? Enfim, muito obrigada, gente, por acompanhar até o final. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham captado tudo que eu quis passar, que tenha tido uma boa experiência nessa aula e até mais.